pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para contar um pouco da história de Jacó. Antes de mais nada, gostaria de pedir a vocês que, se vocês não são inscritos ainda, se inscrevam no meu canal para que quando eu lance um vídeo novo você seja notificado, tá bom? Então, hoje vou falar sobre Jacó. Eu já falei sobre Abraão e Isaac. Se você não assistiu ainda os vídeos anteriores, então volta lá nos meus vídeos, assiste Abraão e depois assiste Isaac, para você poder entender melhor a história de Jacó. Na história de Isaac eu acabei falando que a mãe dele falou com o pai, né, pedindo para que Jacó fosse para a cidade da parentela dela, porque ela estava com medo que Esaú fizesse algo mal a ele, né, que ele havia prometido. Então Isaac permitiu e assim abençoou Jacó e ele foi. Então ele partiu lá para a cidade de Rebeca, né? Então no caminho para a cidade dos parentes da mãe dele, ele dormiu, né, e teve um sonho. Então Deus falou com ele através de sonho, confirmando a promessa que fez a Abraão e a Isaac. Então ele confirmou que através dele, de Jacó, faria uma grande descendência, que a descendência dele seria mais numerosa do que o pó da terra. Então, Jacó, quando acordou, ele fez um pacto com Deus, dizendo que se Deus fosse com ele nessa jornada, que o abençoasse e estivesse com ele escolheria Deus para ser o Senhor da vida dele, o Deus dele, né? E assim ele partiu. Então, quando ele chegou lá na cidade da parentela dele, né, ele avistou Raquel e alguém disse de quem ela era filha, e ele foi confirmar e ele já ficou assim, eu acho que ele ficou encantado por ela, né? Mas aí ele falou de quem ele era filho, né, que ele era filho da tia dela e tal. E aí ela foi correndo para casa contar ao pai, a Labão. E quando o pai escutou, já saiu correndo atrás dele, chamou ele para casa dele e tal. E ali ele ficou por 30 dias. Né? Após um mês, Labão chegou para ele e disse: não é justo, só porque você é meu parente, você tá aqui trabalhando de graça para mim. Porque ele ficou lá trabalhando também. Aí Jacó já estava apaixonado por Raquel, né? E aí pediu a Labão que ele permitisse que ele trabalhasse para ele por 7 anos de graça, em troca da mão da filha dele, Raquel, a mais nova. E aí Labão aceitou. Então Jacó trabalhou para Labão por 7 anos. Findado esses 7 anos, ele disse: eu cumpri minha promessa, agora cumpri a tua. Então Labão foi, fez uma festa, né? Belíssima festa. Só que na hora da entrega da noiva lá para as núpcias, ele colocou a filha mais velha, Lia, no lugar da Raquel. E aí eu acredito que Jacó devia estar embriagado, né? Porque só percebeu isso no outro dia de manhã. E quando foi no dia de manhã que ele viu que era Lia e não era Raquel, ele chegou para Labão e disse: mas o que foi que você fez? Você me prometeu me entregar a Raquel como esposa e tal. Aí Labão pegou e disse que não era costume, não era correto na época deixar a filha mais nova casar antes da mais velha. Mas que não tinha problema, que quando se passassem 7 dias das núpcias com a Lia, ele daria a Raquel por mais 7 anos de trabalho. E Jacó aceitou, amava tanto ela que acabou aceitando trabalhar mais 7 anos de graça pela mão dela. Passaram os 7 dias, ele entregou Raquel a Jacó, e a Bíblia diz que Raquel era belíssima e Jacó amava mais Raquel do que Lia. E Deus percebeu que a Lia, ela era rejeitada, né, por Jacó, e abriu a madre dela e ela começou a ter um menino atrás do outro. Tanto é que ela teve 6 meninos e uma menina. Raquel, com ciúme, porque era estéril, não conseguia conceber, pegou uma criada dela, acho que criada, né? Não sei como é que se chama na época. E deu, e disse: ó, Jacó, já que eu não posso te dar filhos, toma minha criada e você vai ter filhos com ela. Porque aí eu vou ser abençoada através dos filhos dela, né? Como se fosse dela. E Jacó aceitou. E aí fez 2 filhos na criada de Raquel. Lia, vendo que Raquel tinha dado a criada dela, foi e deu a dela também. Então toma a minha que você também vai fazer filho na minha. E assim ele fez mais 2. Passaram-se os dias e Deus lembrou-se de Raquel, né? A Bíblia diz que Deus se lembrou dela e abriu a madre dela e ela concebeu um filho, no qual, né, colocaram o nome de José. Jacó chegou para Labão e disse: ó, já trabalhei para você 14 anos, então já está na hora de eu ir embora com a minha família, fazer a minha vida. Aí Labão: não, eu percebo que Deus tem me abençoado muito depois de você, e eu percebo que é por causa de você. Não, fica aqui, me fala teu salário e eu vou te pagar. Fica aqui comigo,
então leva embora minhas filhas e você escolhe o seu valor. E daí Jacó foi e decidiu que tá bom, então eu vou ficar e eu construí meu próprio patrimônio, né? Aí as ovelhas, cabras, todo o rebanho que ele tinha, ele decidiu que todos os pintados, malhados e negros seriam de Jacó. E os limpos seriam todos de Labão. E Labão aceitou. Só que aí Deus abençoava Jacó. Aí começou que o rebanho só dava malhados, pintados e negros. E aí Labão, vendo isso, que só estava nascendo dessa outra forma, aí foi e trocou. Disse, não, agora você vai ficar com os limpos e eu vou ficar com os malhados. Aí o que acontecia? Só nascia limpo. E assim Labão trocou o salário de Jacó por 10 vezes. 10 vezes ele trocou. Até que Jacó decidiu, viu que estava sendo enganado e já era riquíssimo também, adquiriu muitos bodes, carneiros, cabra, ovelha e decidiu, falou com as esposas, decidiu fugir, porque via que Labão não ia deixar ele ir de espontânea vontade e elas concordaram. E aí saíram na calada da noite, né? Só que Raquel ela era idólatra, né? Ela pegou os ídolos do pai e levou com ela. E aí foram embora. Passados não sei quantos dias, Labão percebeu que ele tinha fugido e resolveu ir atrás dele. Só que no caminho, Deus fala a Labão em sonho que não faça nada com Jacó, que ele era protegido dele. E aí Labão consegue encontrar Jacó e fala, mas o que foi isso que você fez? Você saiu, você fugiu, você levou minhas filhas, levou tudo, não sei o quê, porque você fez isso? E Jacó pegou e disse, servi por 20 anos. Ele esteve lá por 20 anos, 14 anos trabalhei pelas suas filhas e 4 ele não deixava ele ser, como eu posso dizer, autônomo, né? E aí Labão disse que recebeu uma mensagem em sonho, né, que Deus tinha falado para não fazer nada com ele e ele ia deixar ele ir, mas queria saber por que ele levou os ídolos dele com ele. E aí Jacó disse que aquela acusação era indevida, que morresse a pessoa que tivesse roubado alguma coisa dele, que ele podia procurar onde ele quisesse. Só que Raquel escondeu, né, bem escondido, e ele realmente não conseguiu encontrar os ídolos. E aí ele deixou eles irem e foi embora. Aí na volta, o Jacó também temia a reação de Esaú, do irmão dele, né? Vocês lembram que ele saiu de lá fugindo do irmão, porque o irmão pretendia matar ele. Ele ficou receoso que o irmão ainda não tivesse perdoado. E disse aos servos dele, vai lá na frente e fala pro meu irmão, dá 200, não sei quantos, eu não lembro a quantidade, mas parece que eram 200 cabeças de cabra, ovelha, dá ao meu irmão como presente, diz que eu sou servo dele, que eu tô voltando, pra saber se ele me perdoou e tal. E aí Esaú, quando fica sabendo disso, vai ao encontro dele. Como são vários dias de percurso, né? Em uma noite dessas aí, ele vê um homem e briga com aquele homem, porque ele percebe que aquele homem é o próprio Deus, né? E ele briga com ele, você só vai sair daqui quando você me abençoar, você tem que me abençoar, você tem que me abençoar, e o homem me solta, e eles dois brigam até que o homem desloca a coxa dele. Mas mesmo com a coxa deslocada, ele luta. Ele disse, você só vai sair daqui enquanto você me abençoar. E a Bíblia diz que Jacó, ele falou com Deus face a face, né? E realmente Deus o abençoou. Após a noite inteira brigando, Deus abençoou ele, mudou o nome dele de Jacó para Israel e disse que através dele seria o povo de Deus, né? Que a descendência dele seria o povo de Deus. Tanto é que Israel é um povo, o judeu, ele foi escolhido por Deus, né? Aí ele vai embora e tal, e Jacó segue ao encontro do irmão. O irmão Esaú encontra com ele, né, pergunta se ele perdoa ele e tal, que aceita o presente. Ele disse, não, você não precisa me dar nada, Deus me abençoou muito, eu sou muito rico, eu não preciso das suas coisas. Eles fizeram as pazes lá, né? Esaú perdoou ele, mas mesmo assim, né, depois de muito Jacó insistir, ele aceitou o presente, e assim seguiram. Ambos eram muito ricos, então um teve que ir para um lado, outro para o outro, porque eles não poderiam ficar juntos, que não tinha, eu acredito, vegetação suficiente para todos os rebanhos. Então, encurtando a história, nesse novo local onde eles estavam, Raquel, ela engravida novamente do filho mais novo de Jacó, que é Benjamim, né? E nessa gravidez não, no parto, a criança nasce, mas ela morre. E aí é onde completam as 12 tribos, né? Que a gente chama 12 tribos de Israel, que são 12 filhos homens, né? Na verdade ele teve 13 com a menina, mas eles só contam homens, então são 12 tribos que ele teve
6 com Lia, 2 com a empregada de Raquel, 2 com a empregada de Lia e mais 2 com Raquel, né? E teve a menina. Fica difícil de terminar a história de Jacó sem falar de José. Então, assim, para o vídeo não ficar longo, vai ser mais um personagem chamado José. Acredito que vocês conheçam a história de José do Egito. E na medida que eu for falar da história de José, então aí eu termino de contar do final da trajetória de Jacó, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês possam mostrar esse vídeo para os seus filhos e que a gente possa manter viva a palavra de Deus, tá bom? Até a próxima!